Bom dia. Então vamos fazer o que é preciso fazer. Hoje são 30 do 7, penúltimo dia do mês de julho, mês de 31, mês longo. As férias se acabam lá nas praias do Xingu, ali na região de Altamira, quem sabe ali Senador Zé Porfírio. Aquela região é uma região, eu não sei como é que está hoje, bicho, depois que fizeram a hidrelétrica ali do Belo Monte, sabe? Perdi contato com a cidade. O próprio Xingu, sabe? Afetado pela barragem rio acima, ali de Altamira para lá, na direção da Cachoeira do Espelho, na direção de São Félix. Talvez São Félix que não atinja muito, que é muito distante, certo? Mas eu acho que até ali a Cachoeira do Espelho, não sei como é que ficou a Jabota, o Jabuti, ali os Araras, sabe? Enfim. Mas assim, a notícia que eu li é que as férias estão acabando, as praias lá no Xingu estão cheias e o povo vivendo, tá certo? Mês de julho. E eu, assim, eu pensei um título para esse vídeo de hoje. Ontem eu li uma notícia sobre borboletas que tem um esquema magnético, uma força magnética que é capaz de não tocar nas flores, sabe, se apropriar do pólen, bicho, do pólen das flores, sabe, só por ali, sabe, ali uma força magnética, entendeu? E eu fico pensando essas coisas. Ontem li um texto aí, sabe, de Marx, e num certo momento falam de fantasmagorias, e o próprio Marx envolvido com Hegel, e Hegel fala de espírito, enfim, certo? Ali o Kant não dá para meter porque ele é luterano, certo? Agora o Hegel não, o Hegel ali talvez mais de materialista ali, sabe? Mas aí é poeta e assim, sabe? E vai nessa direção. Mas um título que eu pensei, sabe, foi Borboletas e Giardias. Tem nada a ver uma coisa com outra. As giardias, porque essa coisa que era do mundo quase fantasmagórico também, sabe, do mundo aí, sabe, dos micro-organismos que a gente não enxerga a olho nu, tá certo? Mas que causam um mal tremendo, certo? Eu mesmo me vi aí, sabe, envolvido com giardia, entendeu? E passei maus bocados, entendeu? Até descobrir, certo, aí que havia aí, certo, ela estava aí me causando aí uns transtornos. Aí eu, assim, essa coisa tá aí, sabe, me marcando de perto, sabe, me causando um transtorno desgraçado. Aí eu pensei, então, combinar borboletas e giardias, aí eu digo, não, mas espera lá, falando aí em fantasmagorias, aí tem o mundo estético, o mundo dos humanos, tem essa coisa hoje, sabe, da ignorância, bicho, ali em São Paulo hoje, por exemplo, tá ligado o vídeo. Ali em São Paulo, sabe, tem o Datena, tem ali, sabe, o prefeito atual e o Boulos disputando, é o Ricardo Nunes com o Boulos disputando ali, sabe, os 3 primeiros lugares. Eu fico pensando, sabe, no povo, fico pensando na ignorância do povo, fico pensando nos venezuelanos, e lá se diz que os venezuelanos, a partir de Chaves, sabe. Aliás, uma vez, sabe, eu li, bicho, não sei se era eu estava no meio, certo, e alguém falava aí, sabe, de evolução cultural e falava ali dos países andinos, sabe? E não sei se era Caracas que falava, acho que era Caracas, sabe? De que lá havia uma universidade, não sei mais o que, e havia uma pessoa conhecida de uma outra que era meu interlocutor, ou interlocutora, eu não lembro bem, sabe? E que falava ali, sabe, de mundo cultural ali nos Andes, certo? E nós sabemos aí, os Andes nos informam isso, bicho. Certo, ali, sabe, enquanto no Egito havia aquelas pirâmides monumentais, aqui, porra, no Peru, ali no México, sabe, ali pelas bandas do Panamá e aquela coisa toda, sabe? Também nós tivemos civilizações avançadas, tá certo? Égua, caralho. E assim, sabe, eu fico pensando, mas eu fico pensando ali, sabe, nessas questões aí de superstições, certo? Das crendices populares, sabe? Ali, sabe, essas coisas aí do ser humano preso ao corpo, preso, sabe, aos limites das informações que tem, das informações ali, sabe, circuncindantes, entendeu? E assim, e criam aí então a crendice, criam aí, sabe, as especulações que o próprio sujeito, sabe, desenvolve aquela coisa toda, sabe, e que faz prisioneiros a si e os outros ao redor.
tá certo? Eu me acho um cara prisioneiro, sabe? Assim, por pertencer a uma coletividade, sabe? Aí, sabe, que desenvolve práticas políticas, tá certo? E aí a maioria se deixa levar por crendices, se deixa levar por superstições, sabe, superstições religiosas, evangélicas, essas coisas todas, tá certo? E eu me vejo envolvido porque eu, indivíduo, não posso fazer porra nenhuma. Tá certo? Não posso fazer porra nenhuma. Aí resta o caminho, sabe, do que aconteceu com Chaves na Venezuela, onde ali, sabe, se tentou, sabe, ali levar para dentro do pensamento da coletividade venezuelana um pouco de esclarecimento, sabe, de iluminismo, sabe, ali, sabe, para aquele povo. E me parece que eles estão mais avançados. Mas ontem a Dilma, numa entrevista com o Breno Altman, sabe? O Breno ali, ele está lá na Venezuela, sabe? Acompanhando ali, sabe? As eleições. E ele fez uma entrevista com a Dilma, sabe? Aí de ontem para hoje, certo? Ou de ontem para ontem, certo? E ele fez a pergunta que não deveria ter feito. Ele queria a resposta de que o povo venezuelano é um povo aí, sabe? É um povo militante, é um povo aí que vai para as ruas, aquela coisa toda, coisa que o genuíno acha que está faltando no Brasil, tá certo? Mandar o povo para as ruas, mas não pode, você não pode mandar para as ruas, sabe? Quem não está afim de ir. Aí quando o Breno perguntou da Dilma qual era o segredo do povo venezuelano para superar aquela crise, sabe? Se o que vinha segurando ali era ali, sabe, nesse momento aí o Maduro, sabe, uma certa posição contra o golpe que querem aplicar ali na Venezuela. Aí ele fez a pergunta fatal ao que se devia isso, e a Dilma foi bem clara: as Forças Armadas, bicho. O que segura o Maduro, segundo ela, sabe, que já foi vítima das Forças Armadas, sabe, são as Forças Armadas, entendeu? Ali o Maduro, o Hugo Chávez não foi besta, sabe? Ele, militar, sabe, se aproximou dos militares, como o Bolsonaro aqui, bicho, quis fazer, sabe? O Bolsonaro quis dar um golpe, sabe? Desde quando ele assumiu o poder em 2019, certo? Ele quis dar um golpe e apagou uma luz aqui ao meu redor. Por que apagou? Eu não sei. O que foi que eu fiz? Eu não fiz nada, bicho. Certo? Ou não liguei? Apagou uma luz aqui, tá certo? Mas a gente deixa pra lá, vamos fazer assim mesmo. E na verdade foi o notebook que desligou, tá certo? Mas assim, o que eu tava falando falava da Dilma, sabe? E o Breno fez uma pergunta que não deveria ter feito, sabe? E ela respondeu, sabe? Respondeu na mão grande, na maior, sabe? Dizendo que ali o que está segurando o Chaves não é o povo, sabe? A população. Em parte sim, tá certo? Mas o note aqui pifou. E ele pifando, ele me deixa desarmado por um bocado de coisa, certo? Mas assim, a Dilma respondeu: o que está segurando o Maduro ali hoje, sabe, são as Forças Armadas, sabe, as três forças, as três armas, entendeu? E que dá segurança para ele, internamente, certo? Porque de fora a pressão é muito grande, sabe? Uma outra, então, eu pensei um título para esse vídeo, Borboletas, Giardias, Superstições e Sífilis na Transamazônica, porque tem uma informação que eu tenho aí, sabe, aí passada, sabe, de que crianças ali, eu falei no Belo Monte. O Belo Monte foi uma hidrelétrica construída ali numa região ali perto de Altamira, tá certo, no município, que agora não vem o nome, sabe, mas ali, Belo Monte, não, Belo Monte é ali uma topografia, na Transamazônica, certo? Mas o fato foi que se fez ali uma hidrelétrica e ali, sabe, centenas, milhares de trabalhadores foram para aquela região, sabe? Trabalhadores e mulheres, sabe? Porque as mulheres também acompanham os trabalhadores, sabe? Fazendo ali, sabe, negócios de sexo, aquela coisa toda, certo? E crianças estão nascendo por causa desses movimentos, sabe, da engenharia, sabe, da engenharia de construção civil, entendeu? Aliás, eu já trabalhei para um sindicato nesse setor aí da construção civil, onde a gente observa que de 6 em 6 meses contingente de trabalhadores graduados, sabe, e não graduados, braçais mesmo, sabe, se movimentam na direção das construções civis que estão sendo implementadas no país, tá certo? Foi interessante verificar isso. E eu trabalhei para um sindicato aqui na região, sabe, aqui na cidade de Barcarena, sabe? E até ganhei um troco. Na verdade, sobrevivi,
tá certo? E pude então trabalhar para esse sindicato, sabe? E trabalhar para trabalhadores da construção civil. E o fato é que ali para a hidrelétrica do Belo Monte afluíram trabalhadores, a obra está concluída já, a hidrelétrica está funcionando, e os trabalhadores se espalharam, mas deixaram para trás a sífilis, bicho. Porra, é foda. Aí eu fico pensando, quando eu falo nessas questões dos bichos do mundo microscópico, sabe? Que hoje, assim, essa história do sexo seguro, antes eu nunca dei muita importância para isso, bicho, sabe? Eu nunca dei muita importância. Né? Eu sou de uma geração em que usar camisinha, sabe? Era assim, sabe? Uma coisa assim difícil, sabe? De praticar, sabe? De colocar, aí, sabe? No cotidiano, aquela coisa toda, entendeu? Mas hoje não dá para você fazer sexo sem camisinha, bicho. Não dá, não tem condições. Os micro-organismos estão danados aí espalhados, tá certo? E lá na Transamazônica foi a sífilis que foram com os trabalhadores, sabe? E talvez com as mulheres que foram para lá também, sabe? E empestearam a cidade ali, sabe? A Altamira é uma cidade polo, tá certo? Eu falei ainda agora que ela está saindo aí, né, do verão, certo? Do verão de julho. Tá certo? Mas com certeza ali, sabe, a sífilis está no meio ali, sabe, dos veranistas, aquela coisa toda. E crianças estão sendo contaminadas, sabe, desde o útero, sabe, bebês, fetos estão contaminados ali no ovário, entendeu? De mulheres aí portadoras de sífilis, entendeu? E elas estão passando para os bebês que nascem, certo? A sífilis, entendeu? Aí eu pensei em fazer esse vídeo, mas o YouTube vai dizer, faça um vídeo, faça um título mais curto. O título seria Borboletas, Giardias, Superstições e Sífilis na Transamazônica, certo? Aí o YouTube vai dizer, ei, faz aí um título mais abreviado, tá certo? Mas é isso, o meu notebook está com um problema ali na fonte, tá certo? Eu não vou conseguir resolver esse problema agora, tá certo? E eu tinha preparado aí um material, sabe, para rodar, e eu tô vendo que eu não vou conseguir, tá certo? E é um problema aqui na fonte. Eu sou um cara assim muito escroto, sabe? Ele não quer porra nenhuma, olha. Não quer. Pronto, agora foi de vez. Mas o fato é esse, sabe? E eu tinha preparado alguma coisa aí sobre um filme que eu assisti. Na geopolítica, vejamos aqui o que foi que eu anotei hoje no Brasil 247, sendo hoje 30 de julho, tá certo? A efeméride é o nascimento de Mário Quintana, tá certo? Que nasceu em 1906 e morreu em 1994, viveu 88 anos, certo? Ele nasceu na cidade de Alegrete e morreu em Porto Alegre, certo? Que são cidades ali do Rio Grande do Sul, entendeu? Então a efeméride do dia, no 30 de julho, certo? De 1906, teria nascido Mário Quintana, tá certo? Que não é Mário, tem um nome depois aí, Mário não sei o que Quintana, entendeu? E ele adotou. E ele me apresentaram ali, aqui no YouTube, sabe? 15 poemas, eu ia ler um deles aí com comentários e tal. Fica prejudicado porque meu notebook aqui pifou, tá certo? Mas a grande notícia na geopolítica é a Venezuela pautada, tá certo? Nós temos hoje uma disputa entre atas e boletins de urna, certo? Atas eleitorais e boletins de urna. Quando ali, sabe, no meio eletrônico, e eu falo isso com conhecimento de causa, eu advoguei, fiz direito eleitoral, fiz advocacia eleitoral. Quando encerra os trabalhos da urna, ela emite, primeiro quando começa, ela emite um relatório chamado zerésima, certo? Aí depois disso, no final, emite um novo relatório chamado boletim de urna, tá certo? Ali ela ligada ali a uma impressora, certo? Os votos são computados, somados, etc e tal. E antes de fazer a transmissão e antes de desligar a máquina, ela emite, sabe, tirado dela um tal boletim de urna, mostrando o que foi que aconteceu ali na cabeça da urna eletrônica, tá certo? Da mente dela.
E esse boletim de urna é afixado ali, sabe, no local de votação, ali externo, tá certo? São dados para os partidos políticos ali, sabe, representados. E aí o Maduro abre a boca e diz, não, aqui nós emitimos recibo, tudo bem. Nós aqui emitimos no Brasil, com as nossas urnas, o resultado, o relatório, sabe, chamado boletim de urna, tá certo? Que é um relatório que diz quantos eleitores são daquela sessão eleitoral, quantos votaram, quantos compareceram, aquela coisa toda, que é o bastante, bicho. O cara não precisa sair com o nome dele aí num papeletozinho para colocar, depositar ali, sabe, numa outra urna, aquela coisa toda. Não precisa, isso é exagero. Isso é exagero, tá certo? E o Maduro não sabe dessas coisas e falou aquela coisa contra as nossas urnas aqui, sabe? É o que se chama a esse resultado aí de auditabilidade. Auditabilidade. As nossas urnas são auditáveis, tá certo? Por esses boletins de urna. Aí o que acontece? Lá na Venezuela eles estão sabotando o processo, hackers estão invadindo as urnas, estão criando tumultos, e os trabalhos ali com as máquinas estão tendo uma certa dificuldade. De qualquer maneira, a legislação eleitoral venezuelana, segundo, né, sei aí, dá 72 horas encerrada aí os trabalhos de apuração, para que esses boletins de urna deles lá, as atas eleitorais, sejam emitidas e entregues aos partidos, certo? Então hoje se cobra, inclusive o Brasil, a emissão dessas atas, certo? Ou para nós aqui o boletim de urna, tá certo? Que não está sendo dado em virtude aí dessas questões aí, sabe? Dessas questões de ação política dos extrema-direitistas, dos golpistas, dos opositores, tá certo? É isso que está acontecendo. Tá certo? Agora, é fato, tudo bem, tá certo? Faltam os boletins de urna, faltam, tá certo? O processo eleitoral, então, não está fechado. Então, vamos aguardar das 72 horas aí para ver, tá certo? Agora, o que na verdade existe, aí, sabe, a intenção e um outro título que eu poderia dar para este vídeo, sabe, seria o petróleo estúpido, para dizer que o que está em jogo hoje ali, sabe, naquela ali, no país, no país chamado Venezuela, o que está acontecendo com a Venezuela, é o olho gordo, rapaz, dos imperialistas, liderado pelos Estados Unidos, imperialistas ali, sabe, da União Europeia, imperialistas ali, sabe, o próprio Estados Unidos, certo? Eles estão de olho no petróleo, rapaz, no petróleo venezuelano, sabe? Eu me lembro, sabe, assim como Cuba tinha aqueles carrões, sabe, aqueles carrões dos anos 50, 40, 50, 60, não sei, sabe, aqueles carrões imensos, aí, sabe? Ali a Caracas era tomada desses carrões, sabe? E quem possuía esses carrões? Aí o pessoal, sabe, do mundo das petroleiras, sabe, que extraíam ali no Maracaibo, ali, sabe, o petróleo da Venezuela, tá certo? Hoje o pessoal está caindo aqui, sabe, à direita, sabe, na direção do Essequibo, entendeu? Extraindo petróleo, sabe? Essequibo ali, aqui vizinho de nós, que dá possibilidade do Brasil também fazer exploração, mas que está havendo pressão em cima do Lula para que ele dê uma aguentada aí. E justamente essa questão do Lula, sabe, não reconhecer sabe, o resultado das eleições, eu concordo, sabe, falta ainda os boletins de urna, tudo bem, o processo eleitoral está suspenso ainda, aí no prazo de 72 horas, tudo bem, eu concordo. E o Lula ali, sabe, o Lula está numa pressão desgraçada. O pessoal tem um negócio aqui de dizer que o PT, sabe, apoia ditador, aquela coisa toda. O próprio Ciro Nogueira, um cara aí, sabe, um piauiense, salvo engano, tá certo, que foi ministro do Lula, sabe? É um cara muito ativo, ele é do Partido Progressista, esse cara é o partido do Arthur Lira, sabe? Esses caras fazem a maior pressão. Hoje a direita brasileira, sabe, e a extrema-direita brasileira, tá assim, sabe, com os cantos da boca, assim, escorrendo um líquido, sabe, não sei se é fel, que diabo de líquido é aquele, sabe? É de prazer, sabe, em ver a desgraça aí, sabe, do governo do Lula, tá certo? Em ver o governo, o próprio Lula, assim, apertado aí, sabe, em pálpebra de aranha, sabe? Aí por conta da questão que está acontecendo na Venezuela. Porque o que acontecer de desgraça na Venezuela, eles vão jogar na cabeça do Lula, certo? Na cabeça do Lula como se fosse uma carapuça, tá certo? Então essas coisas estão acontecendo. A Maria Corina diz que as eleições, sabe, eles ganharam, a oposição ganhou, o Edmundo e Ruth, sabe, ganhou por 70-30, tá certo? 70, eles teriam tido 70% dos votos, tá certo? Ora, de 100 você tira 70, sobra aí 30, tá certo?
Mas vamos dar um desconto dos que não votaram, aquela coisa toda, certo? Aí Maduro teria apenas aí uns 20%. Vê se pode um negócio desse aí. Agora, a oposição, sabe, a Maria Corina Machado diz que tem provas, então apresente, foi o que eu provoquei, bicho. Entra com uma petição, entra com um protocolo, entra com um recurso contra as eleições, tá certo? É isso que manda a lei, certo? E exibe tuas provas, tá aqui as provas. Olha, a eleição foi fraudada, tá aqui. Quem ganhou foi o Edmundo, sabe, que seria uma espécie de Guaidó 2.0, entendeu? Na eleição passada, 6 anos atrás, o Guaidó, Juan Guaidó, sabe, foi esse autoproclamou presidente da Venezuela, porque ele disse que ali, sabe, as eleições tinham sido fraudadas. Coisa que mais ou menos aconteceu nos Estados Unidos quando só faltou o Trump, sabe? Se autoproclamar presidente derrubando o Biden, entendeu? Mas lá a conversa seria diferente. Mas na Venezuela aconteceu. E o pior, sabe? Mais de 50, 70 países reconheceram esse tal de Juan Guaidó como sendo o presidente autoproclamado. Veja, o cara nem participou das eleições, bicho, como é que pode uma coisa dessa? E é mais ou menos isso que estão querendo, sabe? Fazer agora no momento, sabe? O tal de Edmundo e Rutes já se autoproclamou, sabe, presidente eleito com base em 70%, tá certo? Eu vejo aqui que eu estou com 20% de vídeo já, eu já poderia parar por aqui em razão aqui da minha dificuldade com o meu notebook, tá certo? Mas o fato é que essas coisas estão rolando, eu estou falando aqui, sabe, que o Lula, eu até poderia também dar esse nome aqui, Lula entre dois quentes e um fervendo, é uma expressão aí nordestina, não sei se é nordestina, tá certo? Que diz assim, quando o sujeito está em dificuldade, sabe, ele está entre dois quentes e um fervendo, ou seja, está numa pressão desgraçada. E é mais ou menos isso que está acontecendo com o Lula, tá certo? Então, mas eu acho que eu vou colocar o título desse vídeo é o petróleo estúpido, tá certo? Para dizer justamente que o que está acontecendo na Venezuela hoje, essa pressão toda, diz que o Lula, bicho, vai receber um telefonema de Biden, vê se pode uma coisa dessa, certo? Essa pressão desgraçada, tá certo? E eu coloquei aí, tem mais essa lebre fantasma aí, tá certo? Lebre fantasma também poderia ser o título deste vídeo, certo? Para me referir justamente ao que está acontecendo aí, sabe? Com o Lula sob pressão de todas as direções, inclusive do Biden, diz que vai fazer um telefonema pro Lula, tá certo? E uma outra questão, sabe, que apareceu aí no noticiário foi assim, a presença, sabe, de Israel, sabe, nessa discussão aí, sabe? Aí eu coloquei assim, meter de Israel no meio, tá certo? Aí se foi lembrado aqui, sabe, que um tempo aí, quando Chávez era vivo, sabe, e num certo momento, ele amaldiçoou o Estado de Israel, vendo a perniciosidade, sabe, desse povo ali contra os palestinos, ele amaldiçoou, sabe, os israelenses, o país de Israel, sabe, e enalteceu os palestinos, sabe, os semitas palestinos, tá certo? Eu estou falando os semitas porque os árabes, sabe, são descendentes de Ismael, que foi filho de Abrão, certo? Da mesma forma que os judeus, sabe, ali, os hebreus na época, certo? Foram filhos do filho de Abraão, certo? Chamado Isaac, tá certo? Então os caras são irmãos, árabes e hoje judeus ou israelitas, sabe? São irmãos, têm o mesmo sangue, sabe? Mas o fato é que o fato de pertencerem, sabe, à mesma fonte de sangue, entendeu? Não dá, assim, não traz paz para ninguém, tá certo? Esse é o fato, tá certo? Mas eu iria falar também de um filme que eu assistia, pensando nessas questões todas aí, sabe, dessas maquinações do mundo, tá certo? Eu ia falar de um filme que eu assisti, intitulado Átila, certo? Com o Gerhard Butler, tá certo? Um escocês aí, um ator, produtor, sabe, escocês, certo? Gerhard. Acho que é Gerhard Butler. E ele faz o filme, e o que me chamou a atenção, sabe, foi as maquinações de um general. Primeiro de uma imperatriz romana, o Império Romano estava decadente, foi talvez o último imperador, sabe, a mãe do último imperador, e havia lá essa imperatriz, a mãe do cara, que fazia ali a regência do governo, mas tinha um general, sabe, que ali, sabe, ficava ali correndo pelo lado, tá certo? Era um tal de Écium. Eu falo Écio, mas o nome do cara é escrito com AE, que eu acho que é um dígrafo, certo? AE, Écio. E esse general, bicho, esse Écio, sabe, que eu acho que deu nome ao Aécio, ali, aquele cara ali, aquele mineiro, sabe, que concorreu ali, sabe? Eu acho que hoje ele é deputado federal, entendeu? Concorreu com a Dilma em 2014, perdeu as eleições e criou situação de golpe esse que aconteceu em 2016 contra a Dilma.
tá certo? E esse Écio aí, esse Écio nosso aqui, tá certo? Talvez tenha tido o nome dele, aquele pessoal ali, sabe? Os parentes desse Aécio de hoje aqui, sabe? Mineiro. É um pessoal culto, tá certo? Ali a mulher do Tancredo, do avô dele, sabe? Enfim, esse pessoal aí, classe média aí, sabe? Aristocratas, certo? Enfim, sabe? E havia no tempo, então, ali do Império Romano, o Écio, certo? Que botou fumando no Átila, certo? E terminou por tirar, sabe? Terminou por eliminar o Átila, sabe? O Átila se rendeu, bicho, sabe, às paixões do corpo, sabe? Ali, sabe, aquela coisa que o Schopenhauer falava, sabe? Dessa vontade medonha que tem nos seres humanos, sabe? Além da fome, do medo, tem a questão, assim, sabe, do instinto sexual, entendeu? Pô, o instinto é foda. E ele se apaixonou por uma pequena lá, sabe, de cabelos ruivos, tá certo? E ela terminou, me parece, tendo, não sei se ela morreu num parto mal sucedido, certo? Eu ia falar de sífilis, mas acho que não foi por sífilis. Mas é bem provável que a sífilis já estivesse naquele tempo por lá já. Mas não sei se. Não tem essa notícia de sífilis nessa minha história, não. Mas eu só sei que a menina, sabe, teve um parto mal sucedido e o Átila ficou muito assim abatido, aquela coisa toda, ficou desnorteado, sabe? E o Átila, inclusive, chegou a ter, rapaz, sabe, acesso às cortes do Império Romano, tá certo? E o Écio ali, sabe, diante da ameaça que Átila representava, sabe, resolveu, sabe, fazer ali, sabe, ir para dentro, ele próprio controlar a situação, e terminou por arranjar, sabe, conseguir descolar uma menina que parecia muito com a finada, sabe, e, sabe, essa menina foi apresentada pro Átila. O Átila acho que percebeu que as duas não eram a mesma coisa, certo? Mas aí, guardadas as aparências, ele foi levando, e a menina, sabe, terminou, acho que por envenenar o cara, não sei, eu acho que foi, ele morreu envenenado, eu acho, o Átila, entendeu? A menina preparou uma cilada para ele, a mando do S1, e aí, sabe, o Átila se ferrou. Então essas coisas aí da geopolítica antiga aí se repetem aqui nas nossas questões de geopolíticas atuais, mas o fato é que se houve ali, sabe, uma traição ali, sabe, com o Átila, sabe? Hoje a traição se repete, tá certo? Se repete aqui, sabe, quando ali golpistas na Venezuela, sabe, querem aplicar ali um golpe, sabe, e, enfim, sabe, ali desnaturalizar um processo eleitoral, sabe? E não devemos esquecer que nós já fomos vítimas de golpe que pode se repetir, tá certo? Quase acontece em 22, bicho, tá certo? Então assim, eu vou ficando por aqui pensando em golpe, tá certo? Eu não sei, mas vou colocar o título deste vídeo, é o petróleo estúpido, para dizer, sabe? Que o que está por trás dessa confusão aí da Venezuela é a questão das riquezas naturais, é a questão da apropriação dos excedentes da produção, sabe, que começou no Neolítico e jamais parou, tá certo? E pega ali, sabe, o Arthur Schopenhauer falando de sexo, falando de fome, falando de medo, e eu penso que essa questão da apropriação, assim, sabe, dos excedentes da produção, encaixa ali naquele conteúdo do medo de morrer de fome, certo? E da própria fome em si, entendeu? Aí das questões econômicas, entendeu? E por aí vai. Fico por aqui, meu nome é Ernest, quem fala muito dá bom dia a cavalo, e eu dei.